Bom, agora que a gente já viu o que é o campo rotacional do campo F, né, a gente está com condições, né, de enunciar o teorema de Stokes, entender um pouquinho o que significa ele. Tá? Bom, eu vou colocar o teorema aqui, depois a gente vai entender geometricamente o que está acontecendo. Esse aqui é o teorema de Stokes. Tá? Então, vamos considerar que seja S uma superfície orientada bom, a partir do momento que eu estou colocando que ela é orientada, ela é suave também. O que significa isso? Bom, a partir do momento que eu ponho que ela é orientada, existe um campo de vetores normais contínuos. Né? Então, existe lá o vetor tangente para todo ponto da superfície. Tá? Então, a questão de ser suave é isso. Né? O vetor tangente, existe um campo de vetor normal aqui que não se anula. Tá? Essa é uma superfície orientada, suave, cuja fronteira é uma curva C lisa por partes. Bom, o que significa isso? O que é uma curva lisa? Né? Uma curva lisa é onde o vetor tangente sempre existe e é não nulo. Tá? Ela vai ser lisa por partes se eu tiver a minha curva com uma união finita de curvas lisas. Tá? Então, lembrando, a lisa significa que existe o vetor tangente em qualquer ponto e ele não se anula, exceto nos extremos, né? Porque os extremos eu vou sair de uma curva e para outra. Então, no interior do intervalo ali, da definição da curva, da parametrização da curva, o vetor tangente sempre existe diferente de zero. Tá? Então, eu estou com uma superfície S orientada e a fronteira dessa superfície uma curva lisa por partes. Vamos considerar o campo agora, seja F. Deixa eu colocar na linha de baixo. Um campo aqui de classe C1. XYZ e XYZ. E mais que XYZ J mais E XYZ K, um campo de classe C1, campo de classe C1. O que significa isso? As derivadas parciais de P, Q e R são contínuos. Isso que significa ser de classe 1. Tá? Então, faltou aqui faltou eu colocar o N, né, o vetor normal na superfície S, tá? Sejam, vou colocar sejam, né, F e N, o vetor normal unitário exterior a S, superfície S. Então, a gente tem que a integral, vou colocar a primeira integral de linha, tá? Integral sobre C de F escalar dr, ou seja, o fluxo. Vai colocar aqui a curva orientada, né? É igual, orientada positivamente, é igual à integral de superfície rotacional de F escalar N, vetor normal, d sigma.
Tá? Então, a integral de linha vai ser igual à integral sobre a superfície S do rotacional de F escalar vetor normal. Tá? Então, aí, claro, para calcular aqui, a gente tem que parametrizar a curva C. Para calcular o lado de cá, a gente tem que parametrizar a superfície S. Tá? Bom, o que significa isso na prática? Né? Na prática, se eu tenho, digamos aqui, uma superfície S, tá? E a fronteira de S, ó, aqui deixa eu até fazer uma coisa desse tipo assim. Então, ó, dá para ficar bem claro, né, que a parte de baixo aqui não faz parte da superfície, tá? Quebrar aqui menor. Ó. Então, ó, o que está em azul aqui é a curva C. Eu vou orientá-la positivamente. Bom, essa superfície S tem um campo aqui, né? Vetor normal exterior. Então, calcular a integral de superfície isso aqui vai ser, no caso, um campo escalar, é igual a calcular essa integral de linha aqui. Tá? Observa que você está relacionando, né? Você tem um comportamento na superfície toda conhecendo só o comportamento da função da fronteira. Observa que é uma coisa bem interessante, né? Que você não precisa conhecer na superfície toda, mas não é o comportamento de qualquer campo. O campo tem que ser esse aqui. Tá? Então, se eu conheço o comportamento do campo F ao longo da fronteira, o fluxo dele, é a mesma coisa que conhecer o fluxo ao longo de toda a superfície, mas desse campo escalar aqui, ó, rotacional de F escalar vetor normal. Tá? Então, ou melhor, né? O fluxo do campo rotacional na direção do vetor normal. Tá? É a mesma coisa. Então, isso aqui me diz o quê? Que o fluxo do campo F ao longo da fronteira, através de C, vai ser igual o fluxo do campo rotacional através da superfície. Então, você não tem o F e o F aqui, mas você tem a relação do campo F com o campo rotacional do campo F. Eles estão ligados, porque esse aqui é o rotacional desse campo. Tá? E o mais importante é, você vai ter uma ideia do comportamento, né, do fluxo desse campo através da superfície, conhecendo só o fluxo ao longo da fronteira. Então, o que deixa muito interessante, né, o teorema de Stokes. Ok? Bom, vamos ver aqui um exemplo. Vamos calcular das duas formas, tá? Só para vocês verem. Claro que tem situações que é mais fácil usar um ou outro, tá? Vamos ver um exemplo aqui, utilizando as duas situações. Tá? Um exemplo mais simples, depois a gente faz um exemplo, passar de um para o outro, que fica... Aí dependendo, né? Se é mais fácil calcular a integral de linha ou a integral de superfície. Tá? Deixa eu pegar ele aqui. Ó. Determine o fluxo do campo F, deixa eu colocar aqui no campo, né? F de x z igual y menos xj através da superfície S
x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 9, z maior ou igual que 0, na direção do vetor normal, na direção normal exterior a S. Então, bom, vamos verificar aqui, usando diretamente esse cálculo, né? Perdão, aqui o fluxo do campo, claro, aqui a gente vai calcular o fluxo do campo rotacional, tá? O campo rotacional de F, tá? Porque eu não vou conseguir o do campo F desse jeito. Aqui eu vou conseguir relacionar quando eu estou com o rotacional, né? Rotacional do F, aí eu consigo calcular o integral de linha. Então vamos calcular das duas formas. Vou calcular diretamente, né, o que está me dando aqui, que é essa integral de superfície, e depois vou calcular aqui ao longo dessa curva. Tá? Bom, como que a gente faz isso? Tá? Então, ó, primeira forma, o cálculo por definição. Cálculo por definição. Bom, o que é o cálculo por definição? Significa que eu vou usar a definição do fluxo desse campo, que é dado por aquela integral de superfície. Tá? Então, ó, fluxo do rotacional de F. Por definição, isso aqui é a integral de superfície do campo rotacional de F, escalar vetor normal de sigma. É isso que é a definição. Bom, vamos fazer isso. Aí depois a gente usa o teorema de Stokes para calcular através da curva. Tá? Então vamos parametrizar, primeiro de tudo, quem é essa superfície. Né? Bom, vamos calcular aqui a rotacional. Né? Rotacional de F. Então, só lembrando que IJK, o campo é o Y, aqui é o X, menos X, e aqui 0. Oh, perdão, esqueci, né? Tá vendo? Mas cuidado, aqui é o operador gradiente primeiro. dρ X, dρ Y, dρ Z. Agora sim, é o campo. Y menos X e 0. Vamos calcular quem é rotacional aqui, que dá igual a quê? Bom, vou derivar em relação a Y dá 0, eu não vou nem pôr. Vou derivar Y em relação a Z dá 0. Vou derivar menos X em relação a X, dá menos K. Ó, esse vezes esse vezes esse. Agora, menos derivar y em relação a y dá 1, vai dar menos k também. Vou derivar menos x em relação a z dá 0. E derivar 0 em relação a x dá 0. Então isso aqui dá menos 2k. Esse é o rotacional. Bom, a gente vai precisar parametrizar essa superfície, né? Como que a gente parametriza ela? Bom, eu posso trabalhar ela como sendo uma superfície de nível. Eu posso usar a parametrização aqui de z em função de x e y, né, o gráfico de função. Ok? E posso fazer uma das duas, né? Não vai fazer muito. E aí também, né, posso usar como gráfico de função, ou posso usar coordenadas r θ para parametrizar isso aqui. Então, no fundo aqui eu tenho três formas, né? A segunda forma, gráfico de função ou r θ, elas são muito parecidas. Claro que aí eu vou ter que fazer uma mudança de variável na resolução da integral loop. Tá? Então, eu posso fazer, só comentários, né? Como parametrizar
x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 9, com z maior ou igual que zero. Tá? Eu posso considerar isso aqui como sendo uma f de x, y, z, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 9, né, uma superfície de nível. E aí quem é o vetor normal? O vetor normal é o gradiente da f dividido pela norma do gradiente da f. Isso é uma forma. Eu posso parametrizar ela assim, ó, x, y. Não estou descrevendo aqui exatamente o conjunto, mas é os tipos de parametrização. Tá? Aqui, x, y, raiz quadrada, 9 menos x quadrado menos y quadrado. Tá? Lembrando que aqui, claro, o xy satisfaz isso, né? X quadrado mais y quadrado menor ou igual que 9, que é a projeção, né? Isso aqui é uma semisfera, né? Eu projeto ela no plano xy. É a projeção. Vou até fazer um esboço aqui, né? Estou enxergando ela com gráfico de função, né? Ó. Quem que é essa aí? Essa aí é a esfera de raio, a semisfera de raio 3. Y, X, 3, 3. Então, ó, estou usando que é gráfico de uma função, né? Z igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Ou eu posso usar também. E aí depois, como resolve a integral dupla, a gente pode fazer a substituição sem problema, né? Ou eu posso também usar, já pensando em coordenadas, né, polares. Seria aqui vou ter que ver de r θ, que na primeira componente é cosseno θ, r cosseno θ, r seno θ, e, bom, vai ficar a raiz de 9 menos r quadrado. Então, eu posso usar essas três parametrizações. Aí, qual que eu escolho? Qualquer um. Dá para fazer com as três. Claro que cada uma tem sua peculiaridade, né? Só tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, ó, como eu já fiz algo parecido com esse aqui, eu vou fazer com esse aqui, tá? Ó, vou considerar, então, f de x, y, z, uma superfície de nível. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 9, tá? É a superfície de nível. Bom, quem é o derrom f, derrom z, isso aqui dá o quê? 2z, né? Isso aqui é diferente de zero se o z for positivo, né? Então, bom, isso aqui só se anularia desses pontos aqui, tá? O do 0 a 0. Que é o ponto de fronteira, né? Não é o ponto interior do conjunto. Bom, e aí, eu já tenho o vetor normal, né? Então, quem é o gradiente da f? O gradiente da f aqui é 2x, 2y, 2z. Bom, então, o que a gente precisa calcular é o rotacional da f escalar em n, né? Vamos calcular aqui quem que é o rotacional da f escalar vetor normal. Isso aqui vai dar o quê? Menos 2k produto escalar com o quê? Bom, com esse vetor aqui, ó. Quem que é esse vetor aqui? 2xi 2
Y. J, opa, aqui não tem o que mais, né? Mais 2ZK. Tá? Bom, então eu estou colocando Z em função de XY, não posso esquecer disso, né? Então, ó, bom, só um pouquinho de cuidado aqui. Bom, eu estou com Z em função de XY, né? Então, eu posso substituir. Bom, quem é Z em função de XY está dado aqui. Não vou ter problema. Isso aqui dá o que então? Dá menos 2ZK. Mas quem é o Z? Menos 2 raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Isso, né? Deixa eu ver se eu calculei tudo certo. Isso mesmo. Estou fazendo um pouquinho diferente do livro. O livro aqui ele está usando esse tipo de parametrização aqui, tá? Bom, então agora vamos calcular, né? Observa que aqui, né, o domínio aqui embaixo, né? Ele é o conjunto xy, dá o quê? X quadrado mais y quadrado menor ou igual que 9. Tá? É o dígito de raio 3. Né? Então, ok. Ah, ficou faltando uma coisinha aqui, né? Vamos ver aqui ainda. Ó, quem que é a integral de superfície rotacional de f escalar n de sigma? Quando a gente escreve dessa forma, isso aqui é o quê? A integral dupla sobre o conjunto, vou chamar ele de D, né, que eu já chamei, rotacional de f escalar. Quem é o n, né? O n está aqui, ó, gradiente da f, dividido pelo módulo do gradiente da f. E aqui, o d sigma é módulo do gradiente da f sobre a norma, né, do gradiente. Eu sempre coloco módulo, que é norma. Agora aqui embaixo é módulo. Gradiente da f, escalar. No caso, eu estou colocando z em função de xy, escalar o vetor k. Né? Isso aqui d a. Então, ó, vamos calcular quem é isso aí, né? Ó, integral aqui sobre D. Bom, isso aqui, na verdade eu não calculei, só calculei vezes o gradiente, né? Isso aqui eu só fiz produto escalar com o gradiente da f, eu não dividi pela norma, tá? Eu não dividi pela norma porque os dois vão se cancelar, né? Ó, esse vai cancelar com esse, então vai dar o quê? Rotacional da f escalar gradiente da f dividido por módulo gradiente da f escalar vetor k dA. Então vamos calcular o que é isso? Esse aqui eu já calculei, né? Perdão, aqui não tem, né? Só menos 2z, né? Produto escalar, desculpa. Então, ó, k com i dá 0, k com j dá 0, vai dar aqui k com k e não é menos 2, é menos 4. Menos 4z. Ou aqui. Vamos ver que às vezes eu nem preciso passar para xy, tá? O que dá esse aqui? Ó? Gradiente da f escalar vetor k. Ó, o gradiente da f está dado isso aqui. Ó. Quem que é o gradiente da f escalar o k? Isso aqui dá o 2z. Né? Por quê? É isso aqui, produto escalar com 0, 0, 1. Então é só a terceira componente. Então, ó, o interessante. Isso aqui, né? Posso até calcular isso aqui separadamente, né? Essa parte aqui, ó, o que vai dar? Sobre D. Eu não quero colocar Z aqui, tá? Não vou colocar Z por quê? Porque isso aqui só depende de x e y, não posso parecer com nada envolvendo Z. Então, ó, se eu calculo aqui, ó, que eu já calculei, né? Rotacional
da f escalar gradiente da f sobre módulo gradiente da f escalar k, isso aqui dá o quê? Dá menos 4z sobre 2z, isso aqui dá menos 2, tá? Por que eu posso pôr 2z? Né? Por que eu tirei o módulo? Porque eu usei maior ou igual que zero, tá? Então eu posso tirar o módulo. Então isso aqui ficou menos 2dA. Tá? Então, bom, é a área desse disco. Isso aqui, ó, é menos 2 vezes a área de D. A integral dupla de dA é a área do disco, que é o quê? Menos 2 vezes π, o raio ao quadrado. 3 ao quadrado. Eu já estou sabendo. Isso aqui é a área, né? Integral dupla de dA de D da área de D, que é a área do disco de raio 3. Tá? Então, vai ficar π r quadrado, R3. Então, quadrado 9 vezes 2, 18, menos 18 π. Então, antes da gente partir calcular isso aqui diretamente, a gente faz todas as contas separadas. Pode ficar mais fácil do que sair substituindo, tá? Como aqui já está em x e y, não faz muito sentido eu colocar a variável z aqui no meio, tá? Então a gente calculou por definição. Agora vamos calcular usando integral de linha. De novo, eu calculei dessa forma, mas poderia ter usado as outras parametrizações também, tá? Eu enxerguei ela como superfície de nível. Bom, a curva agora que é o contorno é essa curva aqui. Essa aqui é a curva C. Como que eu parametrizo essa curva C? R. Bom, eu posso pensar ela de θ. Né? O que dá isso aqui? Dá cosseno θ, seno θ e zero, porque eu estou no plano XY. Tá? Então, a terceira componente dessa curva é zero. Tá? Com θ entre 0 e 2π. Lembra que isso aqui dá a circunferência, só faltou 3, né? Que é o raio da circunferência. Então, ó, x quadrado mais y quadrado dá 9. Tá? Então, ó, eu estou só na curva, que tá agora eu vou usar para calcular a integral de linha. Então, a curva que é a borda aqui da superfície é isso aqui. Tá? Aqui não faz nem parte. Aqui era para ver a parametrização da superfície. Bom, então, como que a gente calcula a integral sobre C de f escalar dr, né? Pode pôr assim. Bom, só lembrar aqui que a f, né? Ó, a f xyz é... Deixa eu só pegar ela aqui que eu já esqueci. Y menos x, 0, tá? Só voltar com o campo ali, quem que é ele. Então, o que a gente faz aqui? Que é a integral de 0 a 2π de f aplicado em r de t, vezes r' de t, opa, aqui no caso é θ, né? θ, dθ. Isso aqui é igual ao quê? Integral de 0 a 2π. Bom, o f de r de θ. O que o f faz? Vamos pôr ele aqui. Ele leva na segunda componente de r de θ, 3 seno θ. Depois ele pega menos a primeira componente, menos 3 cosseno θ. E 0 na terceira componente. Produto escalar com o vetor tangente. Né? Vamos colocar aqui a vetor tangente, aqui a r' de θ. Isso aqui é menos 3 seno θ. Aqui 3 cosseno θ e 0. Então isso aqui dá o quê? Menos 3 seno θ, 3 cosseno θ, 0 dθ. Observe que eu estou resolvendo ela como uma integral de linha. Né? Ou seja, pelo teorema de Stokes, a gente tem que vale a igualdade.
A integral de linha aqui nesse caso vai ser muito mais fácil de calcular, né? Vou apagar aqui. Bom, o que dá isso aqui? Integral de 0 a 2π. Então vai dar o quê? 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9. Seno ao quadrado de θ. Aqui é a mesma coisa, menos 9. Cosseno ao quadrado de θ dá 0 dθ. Então aqui, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, dá menos 9. Integral de 0 a 2π de dθ, que dá menos 18π. A mesma coisa, né? Isso aqui é muito mais fácil de calcular. Tá? Conforme o Teorema de Stokes afirma. Então, ó, calcular essa integral de superfície era muito mais trabalhosa do que calcular essa integral de linha. Porque a curva aqui é uma curva fácil de parametrizar, a integral de calcular aqui dentro também era bem fácil, né? Bom, a integral sobre C aqui. Às vezes eu esqueço, tá, de colocar o símbolozinho aqui, é só porque a curva é fechada. É de f escalar dr. Isso aqui é a integral de superfície do rotacional da f escalar vetor normal de sigma. Ou seja, não precisaríamos ter calculado a integral de superfície. Tá? Basta a gente ter calculado a integral de linha, desde que estivesse dentro das hipóteses do Teorema de Stokes. Tá? Nesse caso aqui era muito mais fácil, ó, que 5 linhas eu conseguia calcular o valor da integral de superfície, sendo que para calcular isso aqui, tipo, calcular o rotacional, calcular parametrização, vetor normal, muito mais trabalho, né? E ainda ver qual a relação que a gente tinha disso aqui com esse elemento de área. Então ficou uma conta muito maior do que simplesmente calcular essa integral de linha. Claro que tem casos que é mais fácil calcular a integral de superfície. Então, o que importa é que você consegue passar de uma para outra, mas aqui é o campo e aqui é o rotacional. Então, a integral de linha de um campo vai ter relação com a integral de superfície do rotacional desse campo. Ok?